Você está ouvindo o Guia de Terror, versão em podcast. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Guia de Terror, o canal dedicado a falar sobre os lançamentos, sobre filmes de terror que já foram lançados e que estão disponíveis para locação digital, em DVD ou que já estão fora de catálogo, além de novidades sobre o mercado, entrevistas, enfim, tudo aquilo que possa interessar ao fã de terror. E por fã de terror, eu falo sobre mim mesmo. Eu sou o André, criador e editor desse canal, que está desde 2008 aí na internet disponível para fornecer informações com mais de 1.500 sinopses já cadastradas. Bom, o assunto de hoje é um lançamento recente que está disponível para locação digital e que logo mais deve estar no catálogo de algum serviço de streaming por assinatura aí. Chama-se Impuratus, A Confissão do Diabo. É um filme que a A2 Filmes trouxe para o Brasil e a grande estrela do filme é o ator Tom Sizemore. Esse ator, ele é famoso porque ele fez aí nos anos 90 uma porção de filmes de ação, como O Resgate do Soldado Ryan, Falcão Negro em Perigo. Só para constar que Falcão Negro em Perigo é de 2001, mas eu incluí aí no balaio dos anos 90 porque é bem no finzinho ali. E ele fez o icônico Fogo contra Fogo com Al Pacino e Robert De Niro. No filme aqui, né, o Tom Sizemore, ou Sizemore, interpreta um detetive decadente já, que já tá no fim de sua carreira, tá querendo curtir a sua família. Ele se chama Clayton Douglas, né? Ele tá no dia de aniversário da sua filha. E ele é um pai ausente e que prometeu para a filha que ele seria mais dedicado, e a esposa dele cobra ele quando ele recebe uma chamada para visitar um hospital psiquiátrico, onde um paciente que está internado lá, chamado Daniel Glassman, quer fazer uma confissão sobre crimes que ele cometeu no passado, e ele exige que essa confissão seja feita ao detetive Clayton Douglas. Então, não tem outra solução. O Clayton, ele escreve um bilhete para a filha e vai visitar lá o sanatório. Quando ele chega lá, ele se depara com um resto de gente ali, uma múmiazinha, uma pessoa que está já terminal ali, que nem a fisionomia de uma pessoa ele tem mais, ele parece já um cadáver ali, mas ainda está lá se comunicando e sendo cuidado, excluído dos demais, né? O ano aqui, eles não precisam exatamente o ano, né, dessa história, mas deve estar situado ali no começo do século XX, porque trata-se de esse Daniel Glassman, ele foi um soldado que lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, ele ali está internado há muito tempo, né, e é um veterano de guerra. Então, a gente já tem uma noção geográfica e histórica, né, de onde está acontecendo esse evento. O Douglas, né, chega lá para poder conversar com o médico. O médico fala que esse Glassman está lá há muito tempo e que ele está no fim da vida mesmo, e que ele começou a relatar que ele cometeu atrocidades, mas que ele não é o responsável por isso. E aí começam a acontecer duas narrativas paralelas. A primeira é o presente ali no momento em que o detetive, a enfermeira que cuida do moribundo lá e o médico, que é o responsável ali pela clínica, pelo sanatório, ficam tentando entender os fenômenos que o hospital está passando ali, como portas que batem, um temporal que do nada começa. A enfermeira, ela tem certeza absoluta de que o paciente está possuído e que não tem médico ou policial ali que possa ajudar. Tem que ser um padre, que ela conhece sobre exorcismo, mas ela não pode realizar um exorcismo. Tem que ser um padre, mas o policial é cético, ele não quer aceitar aquela situação. O médico acha que é delírio do paciente. Então fica aquela situação ali de embate entre os três. E nesse mesmo período, né, enquanto isso acontece, a gente começa a viajar pelas memórias do soldado ali, né, do Glassman, que ele começa a relembrar, e a gente vê isso acontecendo,
como ele foi parar no hospital, o que aconteceu nesse período. Então a gente vê que ele se feriu na guerra, ali num combate, e aí ele conseguiu se arrastar e escapar da morte, indo parar numa fazenda, e ele foi acolhido pelas pessoas da fazenda, e ali, quando ele está naquele lugar, naquele quarto especificamente, sendo cuidado, coisas começam a acontecer ali. Os mesmos fenômenos sobrenaturais que estão assombrando o hospital psiquiátrico assombravam aquela casa, as pessoas que moravam naquela casa. Até que, num certo ponto, a gente percebe que tem uma entidade ali que está perturbando a casa. E ela quer alguma coisa com o soldado ferido ali. E o tempo vai passando e essas duas histórias vão começando a se conectar. Até que no final, a gente percebe, o final não no final do filme, tá bom? Sem spoiler. Chega um ponto da trama em que faz sentido por que o paciente, né, o Daniel, sabe tanto sobre o detetive. E o que tem, no fim das contas, ali para acontecer. Então é um filme que tem muito clima, é um filme que tem bastante jump scare, sabe? Sustos assim mesmo. A trama é muito interessante. O Tom Sizemore, ele consegue trazer uma profundidade pro personagem, mesmo ele, o Tom, estando em fim de carreira, sabe? Mesmo ele ali estando já fazendo trabalhos de menor tamanho, sabe? Num cinema independente. Você nota que ele já tá cansado. Mas mesmo assim, ele entrega uma performance interessante. O restante do elenco tem atores como o Lew Temple, Robert Miano, que são aqui... O Lew Temple, ele é o homem que cuidou do soldado lá no passado. E ele é responsável por isso estar acontecendo no tempo atual. O Robert Miano, ele é o médico, né? E a gente tem outros atores menos famosos. O filme foi feito em 2022, né? E o diretor do filme chama-se Mike Yurinko. Ele não tem nenhum grande título no currículo dele. O principal filme dele seria justamente o Impuratos, porque ele ganhou diversos prêmios, porque o roteiro dele foi contemplado em alguns festivais de fomento. Já errei aqui, tá vendo? Em 2016 e 2017, ele participou de festivais de cinema independente para dar fomento para a produção de longa-metragem. E ele ganhou vários prêmios nessa época. E o filme, depois de pronto, já ganhou mais 2 prêmios. Ele ganhou um prêmio em 2022 de um festival de cinema fantástico chamado Philip K. Dick, que é um dos maiores autores, né, de obras da literatura fantástica. Ele ganhou o melhor filme com temática sobrenatural. Olha que interessante. E o ano passado, em 2023, ele ganhou um prêmio de melhor filme em narrativa do Festival de Filmes Independentes. Então você percebe que o filme tem uma produção melhor. E de fato tem. Então se você está esperando esses 8 minutos de conversa aqui terminarem com um veredito da minha parte, se eu recomendo ou não Impuratos, eu recomendo. Eu assisti ao filme faz alguns dias e eu demorei um pouquinho para parar para poder falar, porque eu precisava pensar um pouquinho, né, sobre o que eu ia dizer. E eu gostei bastante, porque o filme tem uma questão histórica, o que eu gosto muito, tem uma questão sobre guerra que eu gosto muito, tem uma questão de possessão que eu gosto muito. Então o filme ele abordou diversos assuntos de interesse geral dos fãs de terror. E entregou um filme que tem muito clima, sustos e não tem muito sangue. Porém, ele tem o suficiente para prender sua atenção aí por 2 horas. Certo? Então você pode assistir Impuratos, né, a Confissão do Diabo, nas plataformas de locação digital hoje, como a Claro TV+, o Prime Video, Vivo Play, no Google e no YouTube também tem para alugar, a preço médio de R$14,90, e eu diria para você que vale a pena, tá certo? Continue por aqui no Guia de Terror, versão em podcast, porque tem mais resenhas, mais críticas chegando por aí. E não esqueçam de visitar o site /blog da A2 Filmes, a2filmes.blog, porque chegou agora o trailer do filme A Maldição de Cinderela, que é uma versão de terror do clássico Conto de Fadas,
que tá disponível o trailer, né? Tá disponível lá nos canais da A2 Filmes, e o filme estreia nos cinemas em meados de junho desse ano, tá certo? É isso, a gente se fala então no próximo episódio. Tchau!